amigo internauta, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um dia estudarmos a Palavra de Deus. Uma questão muito pontual que acontece na mente das pessoas é quando você pega a Palavra de Deus e você pega aspectos culturais. A Palavra de Deus ela foi escrita lá no Oriente, ela foi escrita em hebraico e aramaico, o Antigo Testamento muito mais em hebraico do que aramaico, e o Novo Testamento sumariamente em grego e pequenas pinceladas de latim. Ou seja, eu estou querendo dizer para você que a Bíblia não foi escrita em português, nem de Camões e nem no nosso português brasileiro. Não foi escrita em inglês, apesar das nossas traduções tomarem por base a King James Version, por exemplo. Nossa tradução da Bíblia para o português pegou por base a King James, para você ter ideia, que também foi pegado da Vulgata Latina. O que é importante que eu quero dizer para você aqui é, a nossa Bíblia como nós temos na nossa mão hoje não foi escrita dessa forma. Não foi escrita com essa intencionalidade, porque a cultura hebraica, por exemplo, ela tem uma intenção ao ser escrita. E a cultura ocidental, brasileira, tem uma outra intenção quando escreve as palavras. Então é muito comum você ler uma palavra na Bíblia e falar, pera um pouquinho, isso aqui quer dizer isso mesmo? Então a gente tem que se recorrer àquilo que estava escrito originalmente para entender se era aquilo mesmo. E dentro desse contexto todo entra o problema cultural. Ah, mas isso é uma cultura judaica. E eu não sou judeu, eu sou brasileiro. E a cultura brasileira é dessa forma. Se você parar para pensar que dentro de um país como o nosso existem inúmeras culturas, não é verdade? Nós temos um país continental, então você tem o carioca, o paulista, você tem o mineiro, você tem o nordestino, é muita. E dentro de uma região, se você pegar, por exemplo, o Nordeste, dentro da região Nordeste, quantas culturas diferentes dentro de uma única região? Pegar a região Sudeste, quantas diferenças numa única região? Então como é que eu vou conseguir harmonizar a Palavra de Deus com todas essas culturas? Então eu preciso dizer para você o seguinte, a Palavra de Deus ela é acultural. A Palavra de Deus não tem que ser moldada nas nossas culturas. E a nossa cultura muitas vezes não fere a Palavra de Deus, eu tenho que observar isso. Quando eu estava em Guiné-Bissau, naquela situação eu era pastor da Igreja Adventista, e eu cheguei lá e a Igreja Adventista no Brasil ela é contrária a instrumentos de percussão. Por mais que isso seja meio incoerente, porque boa parte dos músicos, para não dizer todos, usam nas gravações de estúdio instrumentos de percussão, mas dentro da igreja, hoje já é um pouco diferente isso, mas naquela época dentro da igreja não podia ter, por exemplo, bateria, porque bateria era um instrumento do capeta. Segundo a igreja, naquela época, todo mundo leva de olho torto para bateria. Bateria é instrumento de Satanás. E lá na África, o único instrumento que eles tinham era instrumento de percussão em Guiné-Bissau. E eles tocavam todas as músicas do Inário num tambor, porque era cultural. E como é que eu ia dizer para eles agora, olha, isso aqui é do capeta, você não pode tocar isso aqui, porque isso aqui Deus não se agrada. E quem disse que Deus não se agrada? Esse é o problema, nós criamos crenças e pegamos a palavra de Deus para corroborar as nossas crenças. E sabe qual que é o pior? É que eu vou encontrar um texto ou outro fora do seu contexto que embasa essa ideia maluca que eu tenho de vez em quando. O que eu quero dizer para você é, eu não posso pegar a minha cultura e colocar ela acima da palavra de Deus. E não posso pegar a palavra de Deus e querer colocá-la dentro da minha cultura. Há um texto interessante que eu quero compartilhar com você, que está em Marcos capítulo 7. Seria legal você ler do verso 1 até o verso 13, mas eu vou ler aqui com você o verso 11 até o verso 13, que diz assim, ó, vós porém dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, verso 12, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes. Muitas outras coisas semelhantes. Jesus está dizendo aqui é um problema do lavar a mão com os discípulos. Depois se você ler aí Marcos capítulo 7, verso 1 até o verso 13, você vai entender melhor. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, Jesus disse assim, ó, vocês trocam a palavra de Deus pela sua tradição. Isso está errado. Bom, nós vamos ver muitas outras coisas dentro desse contexto, porque hoje meu tempo passou muito. Eu vou ficando hoje por aqui. Grande abraço para você, a gente se vê amanhã.